Olá! Hoje venho gravar um vídeo novo aqui para o canal. Decidi vir-vos contar um bocadinho a minha experiência na amamentação. Eu sou mãe há 15 meses, tenho um menino, o Tomás, e eu comecei a amamentar logo na maternidade, mal ele nasceu. Acho que ele devia ter, não sei, meia hora de vida talvez, quando ele mamou pela primeira vez. E continuo a mamar em livre demanda até agora, está com 15 meses. E não me parece que tão cedo ele vá parar de mamar. Ele nasceu com 4,3 kg, portanto sempre exigiu muita mama, porque era um bebê grandinho, mas sempre aumentou bem de peso e até aos 6 meses ele mamou em exclusivo. Eu fui trabalhar quando ele tinha 5 meses e depois tive licença alargada, mas durante aquele mês eu fui trabalhar e ele ficou com o pai em casa e mesmo assim eu consegui mantê-lo apenas com a mama até aos 6 meses. Um dos meus aliados para fazer isso foi isto aqui, isto é uma Waka, eu comprei a minha no AliExpress, foi super baratinha. Isto aqui é um coletor de leite, ele é todo em silicone, vocês colocam isto no peito, fazem vácuo, isto vai coletando o leite. Eu uso isto desde o início, talvez desde o primeiro mês, se calhar um bocadinho antes. E no início eu utilizava apenas porque eu tive imenso leite logo no início e ele não estava a dar conta, então quando eu punha de um lado, punha aquilo a apanhar o excesso do outro. Chegou uma altura que eu comecei a guardar em tupperwarezinhos e a congelar para depois quando fosse necessário. Então consegui criar assim um mini estoquezinho de leite no congelador que depois utilizámos praticamente não, utilizámos mesmo todo nesse mês que eu fui trabalhar. Utilizámos esse e aquilo que eu fazia era, eu de manhã tirava, eu depois vinha almoçar a casa e ele mamava de um lado e eu tirava do outro. E depois à noite, quando chegava, era o mesmo. Ele mamava de um lado, eu tirava do outro. E deixava ou para o dia seguinte, ou congelava, e íamos fazendo assim. Portanto, acho que isto para o primeiro mês, e depois eu não tive de comprar uma bomba de propósito para tirar leite. E foi assim que eu consegui que ele fizesse até aos 6 meses apenas com o meu leite. Depois, pronto, introduzimos os alimentos, mas até agora ele continua a mamar imenso. Eu já estou de volta ao trabalho, como é óbvio, e ele, quando eu vou nos dias que eu vou trabalhar, ele mama de manhã, à hora do almoço, e depois à tarde, quando eu volto, e durante a noite. Ele ainda não é bem acordado, ele nunca foi de acordar por completo, ele começa a rabujar, como quando os bebés perdem a Xuxa. Só que ele não usa Xuxa, é a mama. Então ele começa a rabujar, eu vou lá, dou-lhe mama e às vezes adormeço ao pé dele e fico lá, outras vezes volto para a minha cama e as nossas noites são assim. Não sei como é que ele vai deixar de querer a mama durante a noite, mas pronto, por enquanto está a resultar connosco. Ele dormiu no nosso quarto até para aí aos 8 meses, dormiu em co-sleeping, praticamente. Eu tinha o berço dele ao lado da nossa cama, preso, só que, pronto, ele muitas vezes acabava por rebolar para o pé de mim, ou eu rebolava para o pé dele, e depois é que o passámos para o quartinho dele, e ele, entretanto, tem uma espécie de cama Montessori. Se quiserem, podem ir ao meu Instagram e ver como é que está o quartinho dele. Mas como é uma cama já de solteiro, eu consigo deitar ao lado dele e dar-lhe mama. Eu, desde o início da amamentação, que sempre preferi dar mama deitada, acho que era mais prático. O meu parto foi um bocadinho complicado, ele nasceu de parto normal, tiveram de recorrer a ventosas, então eu fiquei um bocadinho maltratada e durante talvez o primeiro mês e meio, se calhar um bocadinho mais, eu não conseguia sentar de forma confortável, então habituei-me sempre a dar-lhe mama deitada.
Ainda hoje é a forma que me dá mais jeito de lhe dar mama. Acho que foi uma das formas de eu manter a sanidade mental no início, foi lhe dar mama deitada, porque assim eu também conseguia dormir, ele descansava, eu descansava, e acho que isso é o mais importante. A mesma coisa com o co-sleeping, e mesmo agora, das muitas vezes que eu fico a dormir com ele, acho que é por isso. Depois, eu já com ele tinha se calhar 10 meses, eu tive uma mastite. No início não tive, apesar de ter muito leite, nunca me aconteceu ter uma mastite, mas já aos 10 meses dele, ele já não estava a me mamar tanto, porque já estava a fazer refeições, e eu criei uma mastite. Não cheguei a ir ao médico, nem cheguei a tomar antibiótico, consegui curar apenas com o polo a mamar e a utilizar isto para tentar tirar o que fosse que estivesse a provocar. Tomei Benadryl e consegui curar. Ainda fiz febre, mas foi baixinha, mas pronto. Mas se tiverem mastites, o melhor é contactarem com os vossos médicos. Eu ainda falei ao telefone com a minha médica de família e ela disse para o pôr o máximo possível na mama, e foi o que fiz e conseguimos resolver a situação. Neste momento, se nós estamos em casa nos dias que eu estou de folga, ele mama imenso, ele sempre mamou muito, porque como ele não usa Xuxa, a mama faz de conta que a Xuxa dele. Ele quer mamar porque caiu ou porque está a ver qualquer coisa e quer mamar. Ele mama antes das refeições, depois das refeições, ele mama para as cestas, ele mama para dormir. Portanto, para ele continua a haver sempre muita maminha. E pronto, como estamos em livre demanda desde o início, tem de ser. Torna-se um bocadinho cansativo, não é? Mas eu sei que é o melhor para ele, e enquanto ele quiser mamar e eu estiver bem com isso, ele vai continuar a mamar. Queria-vos falar também disto. Isto eu também usava imenso ao início. Isto supostamente vem em duas, não é? Isto são conchas para colocar dentro do sutiã. Eu tenho duas, só que a outra o Tomás andou a brincar com elas e eu não sei onde é que ele pôs a outra. Isto é de plástico e aqui deste lado é de silicone, e isto é para coletar o leite. Eu ao início, como tinha muito, os absorventes não eram suficientes, então utilizava isto, e lá dentro eu punha 2 absorventezinhos destes de algodão. Isto eu comprei por erro, porque eles faltam-lhe a parte plastificada para não sair para fora. Então aquilo que eu fazia para os aproveitar, não é? Era colocar aqui dentro e assim ele apanhava o leite que ia perdendo sem vazar. Ficava aqui e se fosse preciso eu ia à casa de banho e despejava isto e metia os coisinhos dentro de um saquinho de plástico na mochila dele, e era assim que eu ia fazendo. Também era muito bom para não criar, para não ficar com os mamilos magoados, porque se fosse preciso punha o porcelana da Medela, o cremezinho, e ainda tenho aqui o que eu comprei do início da gravidez. Eu usei pouquíssimo, o melhor mesmo é utilizar o nosso próprio leite, mas quando precisava de utilizar punha o creme, depois punha a concha para conseguir respirar. Eu nunca fui capaz de andar sem sutiã. Eu sei que existe quem consiga, mas eu não era capaz, porque começava mesmo a escorrer leite. Portanto, esta era uma forma de me manter lá limpa e sentir-me confortável. E pronto, esta tem sido a nossa experiência na amamentação. Eu gosto imenso de amamentar. Tem sido, pronto, desde o início tem corrido bem.
e espero que continue assim até ele querer. Quando ele não quiser, pronto. E espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixem o vosso gosto, comentem aqui em baixo. Se já forem mais inventadas os vossos bebés, contem a vossa experiência aqui nos comentários. Sigam-me no Instagram. Tchau!